Ao atingir a faixa etária acima dos 60 anos, muitos indivíduos enfrentam desafios relacionados à circulação sanguínea nos membros inferiores, manifestados por sensações como pés frios, formigamento, dormência, peso nas pernas ou uma incômoda sensação de aperto que persiste. Esses sintomas, embora comuns, não devem ser negligenciados, pois podem indicar alterações vasculares que merecem atenção. Neste contexto, existe um alimento pouco conhecido pela maioria das pessoas nessa faixa etária, mas que demonstra potencial significativo para promover melhorias na circulação durante o período noturno. Trata-se de um recurso natural, acessível e respaldado tanto pela medicina tradicional quanto por estudos clínicos contemporâneos, capaz de estimular a produção de óxido nítrico, substância essencial para a saúde vascular. A raiz em questão é a beterraba, cujo consumo moderado antes do repouso noturno pode contribuir para a dilatação dos vasos sanguíneos, favorecendo o fluxo de sangue oxigenado em direção às extremidades. A eficácia desse alimento reside em sua capacidade de fornecer nitratos naturais, que ao serem metabolizados pelo organismo, convertem-se em óxido nítrico. Essa molécula atua como um potente vasodilatador, relaxando as paredes dos vasos e permitindo que o sangue circule com maior fluidez, semelhante ao que ocorre quando um tubo estreito se expande, facilitando o escoamento de líquidos. Com o avançar da idade, a produção endógena de óxido nítrico tende a diminuir consideravelmente, o que explica, em parte, a prevalência de problemas circulatórios entre idosos. Durante o sono, no entanto, o organismo encontra condições ideais para otimizar a síntese dessa substância, desde que receba os nutrientes adequados. Nesse sentido, a ingestão de beterraba antes de dormir pode potencializar os benefícios, uma vez que o corpo, em estado de repouso, apresenta menor resistência vascular e maior eficiência na conversão dos nitratos em óxido nítrico. Esse processo favorece a recuperação dos tecidos, a redução de desconfortos noturnos e, em muitos casos, resulta em uma sensação de alívio já na manhã seguinte. Diversos relatos de indivíduos que adotaram essa prática corroboram sua eficácia. Um exemplo é o caso de um senhor de 68 anos que, após anos lidando com pés constantemente frios e recorrer a diversos métodos paliativos sem sucesso duradouro, observou uma melhora significativa ao incorporar o consumo de suco de beterraba à sua rotina noturna. Em poucos dias, relatou uma sensação inédita de calor nos pés ao acordar, algo que não experimentava havia muito tempo. Esse tipo de experiência não é isolado. Inúmeros idosos têm reportado redução no formigamento, diminuição da rigidez matinal e melhora na qualidade do sono após adotarem um hábito. É fundamental esclarecer, contudo, que a beterraba não constitui uma solução milagrosa ou substituta para tratamentos médicos convencionais. Seu papel é complementar, atuando como um coadjuvante natural na promoção da saúde vascular. Para obter resultados satisfatórios, recomenda-se o consumo moderado, evitando excessos que possam causar desconforto digestivo. As opções incluem meia beterraba média cozida, cerca de 120 ml de suco natural ou uma colher de chá de pó de beterraba dissolvido em água morna, ingeridos aproximadamente 45 minutos antes de deitar. A escolha pela água morna justifica-se por seu efeito relaxante sobre o sistema digestivo e pela capacidade de dilatar levemente os vasos sanguíneos, facilitando a absorção dos nitratos. Durante o sono, o organismo inicia uma série de processos benéficos quando suprido com esse alimento. Os vasos sanguíneos relaxam, a circulação torna-se mais eficiente, os tecidos recebem maior aporte de oxigênio, e os músculos e nervos são nutridos de maneira mais adequada. Como consequência, muitos indivíduos relatam maior flexibilidade ao despertar, redução da sensação de peso nas pernas e até mesmo diminuição das câimbras noturnas, uma vez que a circulação aprimorada favorece a distribuição de minerais essenciais como magnésio e potássio. Além dos benefícios diretos à circulação, a melhoria do fluxo sanguíneo exerce impacto positivo sobre a musculatura, os nervos e as articulações. A falta de oxigenação adequada nos membros inferiores frequentemente resulta em rigidez muscular, especialmente ao acordar, criando um ciclo vicioso em que a má circulação agrava a tensão, e esta, por sua vez, restringe ainda mais o fluxo sanguíneo. Ao romper esse ciclo, o organismo recupera a capacidade de reparação tecidual, reduzindo desconfortos e promovendo maior bem-estar. Um sinal frequentemente ignorado, mas que merece atenção, é a persistência de pés frios, especialmente durante a noite. Essa condição pode indicar uma deficiência circulatória que, se não abordada, tende a se agravar com o tempo.
A adoção de hábitos que favoreçam a saúde vascular, como o consumo noturno de beterraba, representa uma estratégia simples porém eficaz, para mitigar tais sintomas e contribuir para uma melhor qualidade de vida na terceira idade. Diante, a dificuldade do coração em bombear o sangue em direção aos membros inferiores não se limita apenas à força cardíaca, mas também à condição dos vasos sanguíneos nas pernas, que podem apresentar-se excessivamente rígidos, estreitos ou contraídos. O consumo de beterraba atua de maneira natural na promoção do relaxamento vascular, não por meio de uma ação mecânica forçada, mas sim ao favorecer a dilatação e a flexibilidade dos vasos. Esse processo facilita o trabalho cardíaco, reduzindo a resistência periférica e otimizando a circulação. Um aspecto de particular relevância reside no fato de que, com o avançar da idade, a dependência do organismo em relação aos nitratos dietéticos torna-se progressivamente mais acentuada. Indivíduos mais jovens produzem óxido nítrico de forma endógena, por meio de enzimas específicas, porém após os 60 anos, essa capacidade enzimática sofre um declínio significativo. Dessa forma, a dieta assume um papel central como fonte primária de nitratos, e a beterraba destaca-se como uma das fontes mais ricas e biodisponíveis desse composto. Embora seja possível consumir beterraba em qualquer período do dia, o período noturno revela-se especialmente propício para a obtenção de seus benefícios circulatórios. Durante o sono, o corpo encontra-se em um estado de menor atividade física e metabólica, o que permite uma absorção e utilização mais eficientes dos nitratos. Nesse contexto, o sistema circulatório opera em condições ideais para a reparação e a manutenção vascular, potencializando os efeitos da beterraba. Outro ponto frequentemente relatado por indivíduos na terceira idade refere-se à dificuldade em conciliar o sono devido a sensações desagradáveis nos membros inferiores, como inquietação ou formigamento. Esses sintomas estão diretamente associados à insuficiência de oxigenação dos nervos periféricos, resultando em uma hiperatividade neural. A melhoria da circulação sanguínea contribui para a redução dessa irritabilidade nervosa, promovendo uma sensação de tranquilidade e relaxamento nas pernas durante a noite. No que concerne à integração da beterraba a outros hábitos noturnos, a combinação com práticas complementares pode amplificar significativamente seus efeitos. 3 estratégias, em particular, demonstram-se especialmente eficazes quando associadas ao consumo desse alimento. A primeira consiste na elevação dos membros inferiores por um período de 5 a 7 minutos antes de dormir. Esse procedimento, realizado de maneira simples, como ao deitar-se com as panturrilhas apoiadas sobre um travesseiro, favorece o retorno venoso, aliviando a pressão sobre as veias e preparando o sistema circulatório para uma melhor absorção dos nitratos. A segunda prática recomendada envolve a manutenção de um estado adequado de hidratação antes de dormir, sem excessos. A ingestão de meio copo de água juntamente com a beterraba contribui para a fluidez sanguínea, uma vez que a desidratação torna o sangue mais viscoso, dificultando sua circulação. Por fim, a realização de movimentos suaves nos tornozelos antes de deitar-se, como 20 rotações lentas, 10 em cada sentido, ativa a chamada bomba muscular da panturrilha. Esse mecanismo auxilia no direcionamento do fluxo sanguíneo em direção ao coração, otimizando a circulação durante o período de repouso. A sinergia entre esses hábitos e o consumo de beterraba assemelha-se a um tratamento de revitalização vascular noturno. Contudo, é fundamental reconhecer que a circulação sanguínea não se restringe apenas à saúde dos membros inferiores, mas exerce influência sobre múltiplos aspectos do organismo. A mobilidade, a força muscular, o equilíbrio e até mesmo as funções cognitivas são diretamente impactados pela qualidade do fluxo sanguíneo. A insuficiência circulatória nos membros inferiores pode comprometer a postura, a disposição e até mesmo o estado emocional, enquanto sua melhoria pode conferir um renovado vigor à vida cotidiana. Um dos benefícios adicionais da otimização circulatória reside no aumento da oxigenação celular. Quando as células recebem um suprimento adequado de oxigênio, sua capacidade funcional é aprimorada, o que se reflete em diversos aspectos da saúde. Alguns indivíduos que incorporaram a beterraba à sua rotina noturna relataram melhora na memória, maior clareza mental e redução da fadiga matinal. Considerando que o cérebro consome cerca de 20% do oxigênio disponível no organismo, qualquer intervenção que favoreça a circulação sanguínea tende a beneficiar também as funções cerebrais. Além disso, a beterraba exerce um papel relevante na saúde digestiva.
Seu teor de fibras naturais e betaína contribui para o funcionamento adequado do fígado e para a manutenção de um trânsito intestinal saudável, reduzindo a incidência de desconfortos abdominais noturnos, como inchaço ou sensação de peso após refeições. Esse efeito é particularmente relevante para indivíduos que apresentam dificuldades digestivas, pois a melhoria da circulação e da função gastrointestinal pode, indiretamente, favorecer a qualidade do sono. No que tange à segurança do consumo de beterraba, é importante ressaltar que, embora se trate de um alimento natural, sua interação com determinados medicamentos deve ser considerada. Indivíduos em uso de anticoagulantes ou fármacos para controle da pressão arterial devem consultar um profissional de saúde antes de incorporá-la à rotina, uma vez que seus compostos bioativos podem influenciar esses parâmetros. Ainda assim, quando consumida de maneira adequada, a beterraba apresenta um perfil de segurança favorável e benefícios comprovados. Quanto à forma de preparo, algumas recomendações podem potencializar seus efeitos. No caso de beterrabas cozidas, o método de vaporização é preferível ao cozimento em água, pois preserva uma maior concentração de nitratos, que podem ser perdidos no líquido de cocção. Para aqueles que optam por sucos, a escolha deve recair sobre versões naturais e sem adição de açúcares, evitando-se misturas com outras frutas ou vegetais que possam comprometer os benefícios circulatórios. Já no caso de suplementos em pó, a preferência deve ser dada a produtos puros, isentos de conservantes ou aditivos. Ao adotar essa rotina noturna, os primeiros resultados tornam-se perceptíveis em um curto intervalo de tempo. Nas primeiras noites, muitos indivíduos relatam uma sensação de calor nos pés ou pernas, indicativa de uma melhora inicial no fluxo sanguíneo. Entre o segundo e o terceiro dia, é comum a observação de uma redução na tensão muscular e na inquietação noturna. Por volta do quarto ou quinto dia, muitos percebem uma maior leveza nos membros inferiores ao acordar, acompanhada de menor rigidez matinal. Ao final da primeira semana, a persistência de pés frios durante a noite tende a diminuir, assim como a sensação de peso nas pernas. Contudo, os benefícios mais significativos manifestam-se a partir da segunda e terceira semanas, quando ocorre uma melhora funcional das células endoteliais, que revestem internamente os vasos sanguíneos. Essas células desempenham um papel crucial na regulação da pressão arterial, na modulação do fluxo sanguíneo e no controle da inflamação. Quando expostas a um suprimento constante de nitratos, ácidos graxos ômega 3 e antioxidantes, elas passam por um processo de rejuvenescimento, resultando em uma melhora sustentada da circulação. Por fim, é essencial enfatizar que a circulação sanguínea não se limita a um aspecto isolado da saúde, mas constitui um elemento central para o bem-estar integral. A melhoria do fluxo sanguíneo nos membros inferiores repercute positivamente na função cardíaca, na oxigenação cerebral, na qualidade do sono e nos níveis de energia. Quando as pernas recebem um aporte sanguíneo adequado, a mobilidade é favorecida, o que, por sua vez, contribui para o fortalecimento muscular, a estabilidade postural e a autoconfiança. Esse ciclo virtuoso reflete-se em uma vida mais ativa, independente e plena. Diante do exposto, a implementação de pequenas mudanças na rotina noturna, como o consumo de beterraba associado a práticas simples de cuidado circulatório, representa um investimento valioso na manutenção da saúde e da autonomia ao longo do envelhecimento. A adoção dessas medidas não apenas alivia sintomas incômodos, mas também promove uma base sólida para uma vida mais saudável e satisfatória nos anos subsequentes. É fundamental ressaltar que a otimização da circulação sanguínea não constitui um objetivo inatingível, mesmo em faixas etárias mais avançadas. Pelo contrário, trata-se de um processo acessível, passível de ser aprimorado de maneira gradual e sustentável por meio de intervenções naturais e cientificamente embasadas. Nesse contexto, destaca-se um hábito noturno simples, porém de comprovada eficácia: a ingestão regular de beterraba antes do repouso. Tal prática, quando incorporada à rotina, atua como mecanismo coadjuvante na promoção de uma circulação mais eficiente, contribuindo para a manutenção da saúde vascular e, por extensão, do bem-estar geral. Aos interessados em aprofundar o conhecimento sobre estratégias adicionais para o cuidado circulatório durante o período noturno, recomenda-se a busca por orientações especializadas, sempre alinhadas às evidências científicas disponíveis. A preservação da saúde cardiovascular e da mobilidade dos membros inferiores deve ser encarada como uma prioridade contínua, integrando-se a um estilo de vida que valorize o autocuidado e a prevenção. Dessa forma, é possível assegurar não apenas a longevidade, mas também a qualidade de vida ao longo dos anos.